Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre ausência, fase da sucessão provisória. Já estudamos na última aula que quando uma pessoa desaparece de seu domicílio e ninguém mais tem notícias dela, nós vamos abrir um processo de ausência. Nesse processo de ausência, nós podemos ter a fase da curadoria, que o juiz vai nomear um curador para cuidar dos bens do ausente. Ou então, se essa pessoa deixou um procurador, não vai precisar dessa fase da curadoria, porque o próprio procurador vai administrar os bens do ausente. Mas até quando que esse procurador vai administrar os bens do ausente? Ou então esse curador vai administrar os bens do ausente? Até que for aberta a sucessão provisória. O artigo 26 do Código Civil diz que decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou seja, da curadoria, ou então se ele deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, pode-se abrir a sucessão provisória. Então, preste bem atenção. Quando poderá ser aberta a sucessão provisória? Ela poderá ser aberta após 1 ano da fase da curadoria ou 3 anos se o ausente deixou o procurador. Por quê? Porque os herdeiros também têm interesse em administrar os bens do ausente e tomar posse também dos bens do ausente. Então, é interesse deles ver aberta a sucessão provisória. O final do artigo 26 diz que na fase da sucessão provisória será declarada a ausência da pessoa e aberta a sucessão provisória. Mas qual a diferença entre uma sucessão definitiva e a sucessão provisória que nós temos aí na ausência? É que na sucessão definitiva é declarada a morte da pessoa e na sucessão provisória é declarada apenas a ausência dessa pessoa. Outra diferença é que na sucessão definitiva, os herdeiros terão a posse e a propriedade dos bens desse ausente, enquanto na sucessão provisória, eles terão apenas a posse dos bens. A terceira diferença é que na sucessão definitiva, os herdeiros poderão fazer o que bem entenderem com os bens. Já na sucessão provisória, eles não poderão alienar os bens, pois apenas terão a posse e a administração desses bens. O artigo 26 diz que os interessados poderão pedir a abertura da sucessão provisória. Mas quem serão esses interessados? Eles estão descritos no artigo 27, dizendo que são interessados o cônjuge, desde que não esteja separado judicialmente, os herdeiros presumidos, que são aqueles colaterais, por exemplo, tios, sobrinhos, irmãos, os herdeiros legítimos, que são o cônjuge, os ascendentes e os descendentes, e também os herdeiros testamentários, que são aqueles beneficiários de um testamento. Também são interessados aquelas pessoas que têm um direito pendente da morte desse ausente. Por exemplo, digamos que eu sou proprietário de um bem e o ausente tem o usufruto desse bem. Então, se ele falecer, eu vou ter um benefício com isso, porque eu agora passarei a ter também o direito de usufruir desse imóvel. Então, eu tenho interesse. E também são interessados os credores, também poderão pedir a abertura da sucessão provisória. O artigo 28 traz uma disposição muito interessante. Ele diz que a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeitos 180 dias depois de publicada pela imprensa. Então veja bem, o juiz profere uma sentença abrindo a sucessão provisória e declarando a ausência dessa pessoa. Depois de 180 dias de publicada na imprensa é que essa sentença produzirá efeitos, mas ela já poderá transitar em julgado antes. E tão logo ela transita em julgado, como consta do final do artigo, já pode ser aberto o testamento dessa pessoa e também o inventário dessa pessoa ausente, como se ela fosse falecida. Então, que disposições importantes nós temos aí no artigo 28? Primeiro, essa sentença de declaração de ausência e da abertura da sucessão definitiva só vai produzir efeitos 180 dias depois de publicada na imprensa. Segundo, depois que transitar em julgado essa sentença, já pode abrir o testamento e o inventário dessa pessoa ausente. O artigo 30 trata das garantias que serão prestadas pelos herdeiros para entrar na posse do bem do ausente. Veja bem,
O herdeiro quer entrar na posse do bem do ausente, mas para que aconteça isso, ele precisa prestar uma garantia, uma caução, no mesmo valor do bem que ele vai entrar na posse, para dar garantia que se acontecer alguma coisa com esse bem do ausente, esse herdeiro vai responder com o seu próprio bem. E se esse herdeiro não tiver condições de dar a garantia? Diz o parágrafo 1º do artigo 30 que ele será excluído então e outro herdeiro entrará na posse dos bens do ausente. Mas preste bem atenção, o cônjuge, os ascendentes e os descendentes não precisam prestar garantia, conforme consta do parágrafo 2º que diz: os ascendentes, os descendentes e os cônjuges, uma vez provadas suas qualidades de herdeiro, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Nós vimos que na sucessão provisória, os herdeiros somente têm a posse dos bens do ausente. Isso significa que os herdeiros não podem alienar os bens do ausente. Por exemplo, eles não podem doar, vender, permutar, eles só podem exercer a posse. No entanto, o artigo 31 traz uma exceção, dizendo que se for para evitar a ruína, o juiz pode determinar que se aliene os bens do ausente. Então, precisa de uma decisão judicial e também para evitar a ruína. Por exemplo, digamos que o ausente seja um criador de gado e ninguém na família sabe criar gados. Então, pode ocorrer a ruína dessa criação de gados. Então, para evitar isso, os herdeiros podem, por autorização judicial, vender esse patrimônio e, por exemplo, substituir por um apartamento. Digamos que o ausente seja autor de uma ação judicial ou seja réu numa ação judicial. Quem que vai representar o ausente nesse caso? O artigo 32 diz que o herdeiro empossado nos bens do ausente representará esse ausente, tanto ativamente, sendo autor de uma ação, quanto passivamente, sendo réu em uma ação. Digamos que essa pessoa ausente tenha bens e esses bens dão frutos e rendimentos, como por exemplo, um aluguel, juros de uma poupança, uma renda de uma empresa. Quem que ficará com essas rendas e com esses frutos? Diz o artigo 33 do Código Civil que os ascendentes, descendentes e cônjuge podem ficar com 100% dos frutos e rendimentos do ausente. No entanto, se o herdeiro que tomou posse dos bens do ausente não for o cônjuge, os ascendentes e os descendentes, ele terá que capitalizar 50% desses frutos e rendimentos. 50% fica para ele e 50% ele guarda, capitaliza para quando ou se o ausente retornar. O parágrafo único do artigo 33 diz que se o ausente retornar, apareceu agora o ausente, no entanto, essa ausência dele foi injustificada, não tem motivo, ele realmente desapareceu porque ele quis, não estava raptado, não tinha perdido a memória, não tinha motivo. Nesse caso, ele perderá esse 50% que ficou capitalizado para ele e aquele herdeiro que estava na posse dos bens terá o direito a receber esse 50%, porque ele administrou os bens enquanto a pessoa estava ausente e tem direito então aos frutos e rendimentos. Digamos que foi encontrado o corpo dessa pessoa que estava ausente. Por exemplo, ela sumiu em 2012, desapareceu em 2012 e foram encontrados ossos ou o corpo dessa pessoa em 2015. Quando será declarada a morte dessa pessoa? Em 2012 ou 2015? Diz o artigo 35 do Código Civil que será declarada a morte da pessoa na data exata da época do seu falecimento. Ou seja, se por uma perícia ficar constatado que ela realmente, provavelmente morreu em 2012, o juiz não vai declarar a morte dessa pessoa em 2015, e sim lá em 2012. E o que todo mundo quer saber, o que acontece se o ausente retorna na fase da sucessão provisória? O artigo 36 diz que se o ausente retornar, cessa a sucessão provisória, cessam os direitos dos herdeiros que estavam na posse dos bens do ausente, e os bens devem retornar para o ausente. No entanto, o artigo 36 no final deixa bem claro que os herdeiros ficam responsáveis por esses bens até a sua entrega definitiva ao ausente.
Vamos concluir a nossa aula de hoje. Quando será aberta a sucessão provisória? Será aberta 1 ano após a fase da curadoria ou 3 anos se a pessoa ausente deixou um procurador. Na sucessão provisória, os herdeiros terão apenas a posse dos bens do ausente. O testamento e o inventário serão abertos nessa fase da sucessão provisória, mas a pessoa será apenas declarada ausente e não morta. Os bens do ausente somente poderão ser alienados por autorização judicial e para evitar a ruína. Os herdeiros, para entrar na posse dos bens do ausente, deverão prestar garantia. O cônjuge, os ascendentes e os descendentes não precisam prestar garantia. Como é que ficam os frutos e rendimentos dos bens do ausente? Se aqueles que estão na posse dos bens forem o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes, eles podem ficar com 100% dos frutos e rendimentos. Se aqueles que tiver na posse dos bens for outro herdeiro que não seja o cônjuge, os ascendentes e os descendentes, deverão capitalizar 50% dos frutos e rendimentos para quando o ausente voltar e poderão ficar para eles com 50% dos frutos e rendimentos. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário abaixo. Inscreva-se no nosso canal e curta os nossos vídeos.